Fala aí, galera. Vamos falar um pouquinho sobre a equação do segundo grau, né? A nossa famosa quadratic equation lá para o nosso querido IB. Galera, antes de mais nada, se vocês quiserem dar um like no vídeo, sempre bom, né? Sempre bom like. É nóis. Eu não vou aparecer por motivos óbvios, eu sou feio. Galera, o que é a equação do segundo grau, né? É aquela equação onde o x está elevado ao quadrado. Você tem ax quadrado mais bx mais c igual a zero, né? E aqui, com certeza, a gente pode falar que o nosso azinho ele tem que ser diferente de zero, né? Para poder existir esse termo quadrático aqui. E os três números, o a, b e o c, são quaisquer números, né? Então, eles são pertencentes aos reais aqui. Geralmente a gente trabalha aqui muito com número inteiro. Na Paper 2 pode até aparecer uns decimais aí, alguma fração, mas nada misterioso. Já vi até com cosseno e seno, né? Falava que o cosseno e o seno eram as raízes, alguma coisa assim. Tá, existem três maneiras de você escrever essa equação. A primeira maneira é essa. A segunda maneira é a que a gente chama de forma fatorada, né? Factory form, que é aquela com as raízes. Você pega x menos q, que multiplica x menos r, né? Igual a zero. E aí aqui a gente tem que botar a observação que q e rzinho são as nossas raízes. O que o IB, né? Obviamente qualquer lugar que fala inglês vai chamar de roots. Tranquilo. Show de lindo. Outra maneira de você escrever, e por enquanto para essa aula de hoje a gente vai deixar ela em stand-by, é usando o vértice da parábola, né? Que ele fala que é x menos o x do vértice elevado ao quadrado mais o y do vértice igual a zero, né? Também aqui, essa é chamada de forma canônica. Lá na prova do IB, geralmente ele coloca esse cara aqui como H e esse aqui como um Kzinho, ou vice-versa, né? Eu não lembro muito bem. Bem sincero com vocês. Ele sempre troca, mas é sempre pensar assim, cara, quem tá dentro do parênteses é o x do vértice, quem está fora do parênteses é o y do vértice. Lembrando que x do vértice é menos b sobre 2a, ou a média das raízes, né? A soma das raízes dividido por 2. E o y do vértice menos delta por 4a, que também pode ser representado como a imagem do x do vértice, né? Se você substituir o x do vértice na própria equação, você ganha o y do vértice. Maneiro, maneiro, maneiro. Então tá. Então vamos mexer nessas duas. Na principal, a que a gente gosta, ax quadrado, mais bx mais c. E por incrível que pareça, a forma fatorada é mais simples de se trabalhar, tá? X menos q e x menos r, né? Então esse vídeo ele é voltado para quem vai fazer o high. E quem faz o high level cai demonstração. Isso é antigamente caía só a induction, né? A demonstração por indução, que é que ele chama de induction, que você mostrava que funcionava para 1, depois para o n, e provava para o n mais 1, né? Só que agora o IB vai colocar umas demonstrações por redução absurda, umas demonstrações diretas, mas outros tipos de demonstração para o nosso highzinho, né? Deixa só minha caneta voltar para o lugar, porque o mouse e a caneta aqui, eles ficam competindo aqui. Tá, o que nós vamos fazer, galera? Nós vamos fazer a distributiva aqui, ó. Chuveirinho, né? X com x, x com menos r, e esse cara com esse cara com esse. E vamos comparar os dois polinômios de grau 2. Beleza? E aí vamos ver o que acontece, né? Então, desse lado esquerdo aqui a gente vai manter isso aqui. E aqui eu tenho o azinho, que é o líder, né? O chamado coeficiente líder. X vezes x, x ao quadrado, x com menos r, x com menos q. E a gente tem q com r, que são os dois negativos, que vai dar mais qr, né? Percebam que eu posso aqui fazer de novo a distributiva, né? Vou fazer aqui a distributiva para todo mundo again. Então vamos lá. E aí a gente vai ver as consequências dessa organização, né? Então abx mais c é igual a x quadrado, que você já percebe que é o primeiro termo do lado esquerdo mesmo,
Aqui eu tenho menos AXR, menos AXQ. Vocês estão espertos comigo. Sabe que eu posso colocar o AX em evidência ali, né? E o AQR no final. Então vamos fazer isso. Aqui eu tenho o termo comum, que é o menos AX. E aqui o menos AX eu vou colocar ele em evidência, hein, galera? Então, olha o pulo, hein? Então, ax², bx mais c. Aqui eu tenho o próprio ax², menos ax em evidência, que multiplicava o r, que multiplicava o q. Como eu coloquei o negativo também em evidência, vai aparecer um mais aqui, beleza? Mais AQR. Beleza, até aí. Show, agora a gente vai comparar termo a termo, né? Olha eu rabiscando aqui no meio do meu cantinho. O que a gente vai fazer? Vamos comparar o termo quadrático com o termo quadrático. Pô, bateu. Ax², ax². Agora eu vou comparar o termo de grau 1 com o termo de grau 1 desse lado, que é esse cara, né? Eles precisam ser iguais, já que eu estou falando da mesma equação. Ou seja, o bx é o menos ax que multiplica RQ, né? Então, na verdade, a gente vai comparar só os coeficientes, que é o b, que é igual ao menos a R mais Q, né? Se dois polinômios são iguais, os seus coeficientes precisam ser iguais nas suas determinadas potências. A potência quadrática tem que ter o mesmo coeficiente. Potência de primeiro grau tem que ter o mesmo coeficiente. O independente tem que ter o mesmo valor. Então, vamos lá. Jogando, então, o azinho aqui, ó, esse azinho bonitinho, que está multiplicando aqui. Eu vou jogar ele para o outro lado dividindo, né? Eu vou escrever ao contrário, só devido ao toque. Q mais R é igual a menos B, que o menos foi junto com o azinho, tá? Dividido pelo A. E aqui a gente tem a demonstração da soma das raízes, né? Uma coisa que o IB pode pedir. Então, nossa soma das raízes. E se a gente comparar o termo independente, quem é o nosso termo independente? Aqui desse lado é o Czinho. Não tem x nele, por isso que ele é independente, não depende do x. Ele. E aqui eu tenho esse cara que não tem o x. Logo, o nosso C tem que ser igual a A vezes QR, né? E, passando o Azinho dividindo e botando na ordem lógica aqui, a gente tem a demonstração do produto das raízes, lembrando que QR são as raízes da nossa equação, né? Maneiro, professor. Maneiríssimo. Show! Essa aqui é bem suave, né? Bem suavezinha mesmo. Então, o interessante é a fórmula de Bhaskara, né? A gente sabe que se você tem uma equação do segundo grau, ax² bx mais c igual a zero, você sabe que a solução dessa criança, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, né? Famosa fórmula de Bhaskara, que tadinho do Bhaskara, ele não chegou nem perto de escrever essa fórmula, gente, acredito eu. O Bhaskara realmente ele estudou a solução da equação do segundo grau, mas na época dele não tinha nem número direito, tanto que o livro dele é todo escrito extenso, os números, tudo. Então ele realmente tem um método de solução, que é o completar o quadrado, depois desenvolveu-se essa fórmula. Aqui no Brasil chama de fórmula de Bhaskara, mas geralmente não é chamada de fórmula de Bhaskara, é chamada de quadratic formula, né, que é a fórmula da equação do segundo grau. Aqui no Brasil que a gente gosta de botar um nome, né, fórmula do Bhaskara. Claro, ele é o mais importante na história do estudo da equação do segundo grau, beleza? Mas eu vou deixar essa demonstração para o próximo vídeo, para também não ficar muito longo, vai fazer 10 minutos aqui de vídeo. Vou deixar para o próximo. Não se esqueça, dá um like aí no vídeo, quiser compartilhar com seus amiguinhos que vão fazer prova do IB, é sempre maneiro, porque o professor está tentando ficar rico à base do YouTube. É nóis, Queiroz. Beijos. Amo vocês.